Prezado presidente Michel Temer, presidente do Senado Rodrigo Pacheco, presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Barroso, demais autoridades e todos presentes, obrigado por me dar a oportunidade de falar. Jória, um prazer estar aqui compartilhando o painel com vocês. Talvez uma visão um pouquinho diferente, a oportunidade de dar uma visão de uma companhia internacional que tem o mundo para investir e, por decisão, escolhe colocar o dinheiro no Brasil. Vou falar um pouquinho sobre transição energética e a participação da Shell no Brasil e deixar algumas ideias ou algumas provocações para todos vocês. A transição energética ela é uma realidade, né? Múltiplos eventos climáticos nos lembram disso constantemente. Porém, ela precisa ser feita de forma justa e com segurança energética. E vai demorar um pouquinho mais de tempo, infelizmente, do que todos nós pensamos. Os recentes eventos na invasão da Ucrânia pela Rússia confirmam que a Europa ficou durante muito tempo dependente de uma fonte única de suprimento de gás e, com consequência, o tema da segurança energética tomou muito mais relevância nas discussões da transição energética. O mundo, corretamente dada a urgência no tema, se compromete a atingir emissões líquidas zero em 2050. Como chegar lá ainda é muito incerto. Os cenários preparados pela Shell em 2023 mostram dois possíveis caminhos, eles estão aqui nesse slide. No primeiro, que chamamos de arquipélagos, em marrom, no gráfico da esquerda, a segurança energética se sobrepõe à preocupação climática e governos buscam soluções a partir dessa lógica. No segundo, em azul, Sky, países de forma coordenada equilibram segurança energética com descarbonização. Em ambos, podemos observar que óleo, gás e o biocombustível, representados pelas barras vermelha e verdes nos gráficos da direita, vão ter um papel preponderante ainda por décadas, independente de qualquer dos dois cenários se materialize. No gráfico abaixo à esquerda, vemos a oportunidade, ou a janela de oportunidade que temos como país para o nosso setor de óleo e gás. Ela mostra, baseado na competitividade, tanto do ponto de vista de custo, como intensidade de carbono do óleo produzido no Brasil, que temos um potencial para recuperar bem mais reservas do que os maiores produtores de óleo e gás no Brasil. Volto a esse tema um pouquinho mais na frente. Por isso, precisamos de pragmatismo e competitividade, um dos temas que eu vou falar um pouquinho durante a minha fala. O Brasil já é uma potência energética, uma das matrizes energéticas mais limpas do mundo. Por isso, a Shell tem representado no país todas as suas linhas de negócio. Posso dizer com segurança de causa que trabalho numa companhia europeia, a nossa matriz energética deixa inveja em vários no escritório central da companhia em Londres. No Brasil, estamos representados pela linha de negócio de upstream, que explora e produz óleo e gás em águas profundas. O negócio de varejo, de biocombustíveis, na nossa parceria com a Cosan, a Raízen. Temos também uma participação minoritária no desenvolvedora de carbono, chamada Carbon Next, e crescendo a nossa comercializadora de gás e energia baseada em São Paulo, oferecendo um espectro de soluções energéticas para todos os nossos clientes. Falando um pouquinho sobre exploração e produção, o carro-chefe do negócio da companhia. Essa é uma indústria que emprega quase 500 mil de pessoas, responsável por 10% do PIB industrial do Brasil, e, de acordo com o Instituto Brasileiro de Petróleo, tem o potencial para atrair 180 bilhões de dólares em investimentos e 600 bilhões de dólares em arrecadação para os governos e cofres públicos na próxima década. A Shell é o segundo maior produtor de óleo e gás no Brasil, com apetite para mais. Obviamente, se as condições já estão faladas aqui de estabilidade fiscal e regulatória se mantiverem no país. Ano passado, batemos um recorde de produção, com mais de 450 mil barris por dia, e ao final do ano, junto com a Petrobras, compramos 29 blocos de exploração e produção numa nova bacia no sul do país, renovando os nossos votos de confiança nessa indústria. Acreditamos também no gás como uma fonte de transição entre formas mais tradicionais de energia, do carvão e óleo, e uma ponte para os renováveis. Ano passado, inauguramos em Macaé, no estado do Rio de Janeiro, uma planta termoelétrica, o primeiro projeto público-privado, trazendo gás do pré-sal para uma planta de 60 megawatts de energia, que supre energia para 2,5 milhões de habitantes. A Shell Energy Brasil comprou a Prime Energy no final de 2023, podendo
a oferta de produtos, combustíveis tradicionais, como eventualmente no futuro formas de energia renovável para todos os seus clientes. Temos uma carteira de 3 gigawatts de projeto solar entre agora e o final da década que podem tomar decisão final de investimento. E como falei, estamos também com um projeto de desenvolvimento de crédito de carbono via uma parceria com a Carbonext, evitando o desmatamento na Amazônia, e projetos de reflorestamento que vão gerar créditos de carbono, tanto para as nossas operações, para eventualmente para vendermos para os nossos clientes. Já falamos bastante sobre biocombustíveis. O Brasil foi líder e continua sendo líder e pioneiro e continua sendo líder em biocombustíveis. O segundo maior produtor de etanol do mundo. Já tivemos aí a história do Milton um pouquinho mais cedo. Não somos competidores, colaboramos com novas formas de energia via biocombustíveis. A Raízen, em nossa muito bem-sucedida parceria com a Cosan, se fosse um país, seria o 5º maior produtor de etanol do mundo. E ano passado, inaugurou a primeira de 9 plantas de etanol de segunda geração, que produz um etanol com 30% menor de intensidade de carbono. Um etanol que está sendo cada vez mais demandado no mundo como uma nova rota possível, por exemplo, para o querosene de aviação ou Sustainable Aviation Fuel, para baixar a intensidade de carbono dessa indústria. Para finalizar, como realizar esse potencial? Em linha com o título do painel, Uma Visão de Futuro, deixo aqui algumas considerações. Primeiro, temos que entender e aceitar que todas as formas de energia vão conviver em paralelo ainda por algumas décadas. Muito na transição energética se fala de uma fonte versus a outra. A realidade vai ser que muitas dessas fontes vão andar concomitantemente enquanto substituímos uma forma tradicional de produzir e consumir energia por formas novas. Segundo, temos que reconhecer a importância, já muito bem falada pelo governador João Dória, da manutenção da estabilidade fiscal e competitiva, em particular no setor de óleo e gás do Brasil. Surpresas como o imposto temporário de exploração de óleo e gás em 2023, introduzida em medida provisória, tivemos esse debate sobre o uso das medidas provisórias, e a recente adição de um imposto seletivo de até 1% para atividades extrativas na reforma tributária preocupam bastante o setor, especialmente dado a alta carga tributária sobre o negócio de exploração e produção. Para dar alguns números, números do Instituto Brasileiro de Petróleo, de 2 a cada 3 barris de petróleo produzidos no Brasil ficam em pagamentos de impostos, participação especial e royalties para o governo brasileiro. É uma carga tributária já bastante alta. E também, especialmente, quando países vizinhos, Guiana, Suriname, Namíbia, para citar alguns deles, avançam bastante com o desenvolvimento dessa indústria e, eventualmente, vão se tornar um competidor, atraindo capital que poderia estar vindo para o nosso país. Terceiro, importante darmos continuidade nos leilões de novas fronteiras, e o debate da margem equatorial ele é bem vibrante. O presidente Rodrigo Pacheco já conversamos bastante sobre o tema. Respeitando, obviamente, todos os protocolos e pré-requisitos do IBAMA e de condições ambientais, nós, como companhia, gostamos sempre da barra mais alta. Quanto maior a barra, mais difícil a competição. Mas o Brasil precisa mover a exploração e produção do eixo tradicional da bacia de Campos e Santos, que já vem mostrando esgotamento, e a abertura de novas bacias contra a margem equatorial e Pelotas no sul do Brasil são de suma importância. Quarto, já também colocado em painéis anteriores, avanços dos marcos regulatórios para as novas indústrias que estão se formando e geram um potencial enorme no país. O mercado regulado de carbono, ano passado, foi um grande avanço. Detalhes na legislação ainda precisam ser confirmados. Regulamentação competitiva internacionalmente e atrativa para que possamos desenvolver o mercado de hidrogênio no Brasil, captura e sequestragem de carbono e eólica, para citar 3 exemplos, algo que também precisamos avançar, tendo em vista que, no final das contas, o Brasil vai competir por capital versus outros países. E, por último, temos que trabalhar também o estímulo da demanda. Muito se fala em transição energética e trabalhar ao lado do suprimento. Mas a demanda, a forma como consumimos, cada um de nós e as companhias que trabalhamos e representamos,
A forma como consumimos a energia vai ser um fator importantíssimo na transição energética. Por isso, volta ao meu ponto inicial. Pragmatismo e competitividade são cruciais para o país não perder mais uma janela de oportunidade. Muito obrigado.